Bom dia a todos. Mais uma conferência virtual. 2020 foi um ano que eu acho que a gente não vai esquecer tão cedo, acho que ninguém, né? Com essa pandemia, com essa atmosfera toda, com as dificuldades, com as grandes mudanças, ninguém vai esquecer tão cedo. Lá em janeiro do ano passado, quando a gente estava em Nova York, no Roadshow, para o nosso follow-on, a gente começou a ter as primeiras notícias da pandemia. Os eventuais investidores, os fundos, começavam a nos perguntar o que a pandemia nos impactava. E a gente, naquele momento, não sabia direito, começava a ter as primeiras notícias da China, tentava falar com os nossos escritórios em Taipei, em Shenzhen, para entender o que estava acontecendo. E a ação começou até a cair um pouco naquele momento, com a incerteza do que a pandemia ia ser, né? Mas conseguimos fazer o follow-on, né? Conseguimos fazer num preço bastante razoável, colocamos 360 milhões para dentro da empresa, que foi muito bom naquele momento, e aquilo foi um aprendizado, né? E desde aquele momento a gente começa a tentar entender a dimensão daquilo. O primeiro impacto para nós foi na oferta, né? A China fechou em fevereiro, e nós começamos, então, grande parte dos nossos componentes vem da China, vem de Taiwan, vem da China, vem da Coreia, vem dos Estados Unidos, mas uma grande parte vem da China, e a gente, então, não tem componente porque as fábricas estão fechadas por um mês. Aí a gente começa, no final de fevereiro, começo de março, começa a abrir a China, começa a voltar a ter componentes, e o que acontece no Brasil? A pandemia chega no Brasil. E ali em meados de março as lojas começam a fechar. Fecha a Casas Bahia, fecha o Magazine Luiza, fecha as lojas 100, começam a fechar loja a loja. 70% da nossa venda varejo naquele momento era feita através dessas lojas que fechavam. Um pavor enorme. Paramos tudo. Para as compras. Vamos reduzir tudo. Faz forecast negativo aqui para ver o que vai dar. O que nós fazemos da vida? Então, a gente, lá em fevereiro, apressava para que os componentes viessem. Em março, a gente dizia, não traz componente. E qual a nossa surpresa? Que ali no final de março, começo de abril, há uma revolução de procura de computador. Primeiro pelas empresas, que têm que mandar seus funcionários para casa, para home office. Os bancos esgotam os estoques das empresas, vão no varejo comprar notebook para entregar para os seus funcionários. Há uma desvalorização cambial muito forte nessa época, que prejudica muito a precificação, demora até o mercado reagir, a gente conseguir repassar preço. Então a gente tem uma tempestade perfeita, não sabendo o que está acontecendo, mas o mercado começa a reagir, e aquelas vendas que eram feitas no varejo físico passam para o varejo online. Nós vamos todos para casa já em meados de março, aprender a trabalhar online, de home office, toda a área administrativa da empresa vai para casa, e a gente começa a viver essa grande transformação digital, que é o nosso primeiro highlight da página 2. Essa transformação digital que vai desde vendermos mais no online, dos nossos sites serem turbinados, de passarmos das lojas físicas para as lojas online, clientes que eram fracos passam a ser fortes, uma reação muito rápida, o aprender a trabalhar com ferramentas de reuniões à distância, o aprender a trabalhar distante, é uma grande transformação e digitalização da empresa e do mercado. A gente vem vindo, então, com essa primeira... Em abril, maio, a procura pelo termo notebook no Google sobe 150% em relação ao mesmo período do ano anterior. Uma coisa impressionante. As vendas são incríveis, a gente vende todo o estoque, os varejistas vendem todo o seu estoque, ficam sem estoque, querem reposição e a gente não consegue repor, porque a gente tinha freado as compras, a gente tinha ido mais devagar, e todo mundo reage ao mesmo, todo mundo fez a mesma coisa, e todo mundo reagiu
no mesmo tempo. Então, uma briga daí por componentes, os componentes começam a subir de preço também pelo excesso de demanda, pela procura excessiva. A gente consegue já ter um terceiro trimestre bom, entregando bastante para o varejista, ainda não regularizando o estoque do varejista, mas o varejista continua vendendo muito, as lojas já abertas, mas o online vendendo muito, o supermercado vendendo muito, quando as lojas, o supermercado continua aberto, então é outro segmento que cresce muito. A gente tem um terceiro quarter bom e um quarto quarter em que a gente se prepara ao longo dos meses, percebendo para fazer entregas no quarto trimestre. E, além disso, o governo para no segundo e no terceiro trimestre, as empresas, depois daquele boom inicial para comprar computador para as pessoas levarem para casa, notebooks para levar para casa, dão uma freada brusca. Então, cai o mercado corporativo, cai o mercado de governo, e isso começa a se recuperar no quarto trimestre. Então, no quarto trimestre é uma coincidência de fatores, uma recuperação do governo, uma recuperação do corporativo e um consumer muito forte, o que faz a gente bater todos os recordes da nossa história com faturamento de 887 milhões de reais. Agregado a tudo isso, agregado a essa demanda de computador, falando muito de computador, aquilo que a gente se preparava há 3 anos da nossa transformação da Positivo ter começado a se chamar Positivo Tecnologia com as outras vertentes de negócios, com a locação de computador que vai muito bem, com Positivo Casa Inteligente. Nossa, as pessoas em casa começaram a demandar automação de uma maneira impressionante. A venda de lâmpadas explodiu. No Prime Day, foram vendidas 45 mil lâmpadas em 2 dias. Todos os produtos começam a esgotar em Positivo Casa Inteligente também, e a gente começa a crescer muito. A gente entra no pequeno varejo, ávido por vender, num momento muito bom, abastece e ele vende. Servidores, tudo precisa de servidor, temos um ano espetacular também em servidor, também bom no último trimestre. Tudo coincide, tudo vai bem, nenhuma área vai mal, à exceção de uma área um pouco pior que a tecnologia educacional, porque as escolas estão fechadas e os nossos produtos físicos não são demandados, como Lego, como Microbit. Mas o conjunto das avenidas de crescimento vão muito bem também e representam no ano 19%, que nos deixa muito felizes, ou seja, estamos mudando também o perfil da empresa, agregando outros negócios um pouco mais lucrativos no nosso portfólio. Então, a gente já fatura 473 milhões nessas avenidas de crescimento. Então, no quarto trimestre, um movimento que consolida tudo isso, 887 milhões de faturamento, um EBITDA bastante positivo de 95 milhões e um lucro recorde no ano, que o Caio vai explicar a motivação. Tem algumas questões de recuperação tributária que nós ganhamos aí, mas temos um lucro espetacular, o maior de 10 anos, de 196 milhões de reais. Na estrutura de capital, também trazemos ótimas notícias, porque teve dois eventos muito importantes. O primeiro, o follow-on no começo do ano passado, né? 354 milhões que entraram na empresa, e a gente emite debenture agora, nesse ano, com maneira bastante exitosa, alongando o nosso perfil de dívida, ou seja, são todas ótimas notícias que a gente traz. Indo para a página seguinte, dando uma visão do mercado, um pouquinho do que eu já falei, há uma explosão de consumo de computador. Por quê? O escritório vai para casa. Aqueles computadores, busca-se o computador na gaveta que já não funciona, já não tem performance. Além disso, cada pessoa da casa precisa de um computador. É o menino que estuda, a menina que estuda, a mãe que trabalha, o pai que trabalha, todos precisam cada um do seu computador. Porque aquele um computador da casa que estava funcionando já não basta para as outras 3 pessoas da casa. Então, outros 3 computadores são adquiridos para todo mundo poder usar. Os filhos têm aula na mesma hora, o pai e a mãe continuam trabalhando, então tudo precisa de computador. O computador volta a ser pessoal, um computador por pessoa. Então, o home office, o homeschooling, a telemedicina, tudo isso junto fazem esse grande movimento. E mais do que isso, parece ser um movimento secular, não parece ser um movimento só durante a pandemia.
o modelo híbrido de trabalho parece que se manterá por muito tempo. Então, as pessoas vão precisar de mais computadores. E esta mudança para notebook também fará que haja mais venda, porque o ciclo de vida do notebook é menor que o ciclo de vida do desktop. Enquanto um desktop dura numa empresa 5, 6, 7 anos, o notebook dura 3, 4, 5 anos no máximo, mas mais para 3 anos. Então, há um ciclo de vida maior, há o trabalho híbrido para sempre, há o ensino à distância no nível superior para sempre, há uma digitalização do ensino muito grande, há uma digitalização da sociedade como um todo muito grande. Então, o computador volta a ser pessoal, e se a gente der uma olhada na página seguinte, na página 4, sobre o gráfico de crescimento, é espantoso o crescimento no mundo. E todos os analistas começam a dizer que esse crescimento veio para ficar. Ou seja, a gente vai ter um novo patamar de consumo de computador. Não que a gente vai continuar crescendo a passos largos, mas a gente vem para um novo patamar de computador. Um patamar muito parecido com o pico do mercado de computador lá de 2011. A gente vem para 340 milhões de computadores já sendo revisto. O IDC deve soltar agora um outro relatório que já vai para quase 360 milhões a previsão de 2021. O Brasil não reage tanto. E por que ele não reage tanto? Por falta de componentes. Há uma grande falta. O mercado está comprando tudo que é trazido por nós, pelas multinacionais. E o Brasil tem uma crise econômica mais forte que nos outros lugares. Enquanto o Brasil representava 4,4% lá em 2011, 2012, 2013, o mercado brasileiro está representando 2% agora, com essa previsão desse ano de 6,9 milhões. Mas mesmo assim ele cresce. Ele vem de 5,8 para 6,3 para 6,9. Ele cresce bastante, mas não cresce como o mercado mundial. Existe, então, uma demanda reprimida no Brasil ainda muito grande de computadores. Eu não acho que seja difícil a gente imaginar que o Brasil deve representar 3% do mercado mundial. 3% do mercado mundial, nós estamos falando de um mercado de pelo menos 10 milhões de computadores no Brasil, e é isso que a gente acredita que vai acontecer, crescer nos próximos anos. Então, a gente acredita que o mercado brasileiro vai crescer mais do que o mercado mundial nos próximos anos. Indo para a página seguinte, já falamos sobre o mercado brasileiro, né? Aí a gente vê como foi o trimestre a trimestre no ano passado, muito curioso, né? Começa muito bem o ano, 1.475.000 computadores, contra 1.272 em 2019. Depois ele cai com o começo da crise, né? Todo mundo se assusta. Depois ele se recupera com um crescimento alto e ele vai para um crescimento altíssimo no quarto trimestre, com 2 milhões de computadores no trimestre. Então tem essa previsão de 6,9, ela é preliminar ainda, depende muito mais do supply do que da demanda. Os estoques dos varejistas estão bastante prejudicados, vendeu muito bem. O sell-out em janeiro e fevereiro foi explosivo novamente. Muitas cidades fechadas, quando há lockdown, há mais venda de computador. Não que a gente deseje isso de forma alguma, mas é o que acontece. Tá? Então, nós temos um esvaziamento dos estoques dos varejistas mais uma vez. O DDE, o dias de estoque do varejo, está abaixo de 30 dias, quando o normal é acima de 90 dias. É uma coisa impressionante. E há uma falta de componentes no mundo, especialmente de LCD, uma dificuldade muito grande de compra, que acarreta alguns atrasos e principalmente aumentos de preço bastante grandes. Indo para a página 6, a gente tentou mudar um pouquinho a estrutura da empresa, um pouquinho não, a gente mudou bastante a estrutura da empresa. A empresa está organizada em 3 grandes vertentes agora. Na vertente consumer, tudo que é para consumidor. A vertente corporativo, tudo que são para empresas. E a vertente instituições públicas, tudo que é comprado por intermédio de licitações públicas. Então, no consumer, o que a gente vende no consumer? A gente vende computador, a gente vende celular, a gente vende tablet, a gente vende outros periféricos, a gente vende mouse, teclado, a gente vende capa de celular, memória, bateria extra, né?
a gente vende através e que projetos nas avenidas de crescimento a gente tem para o consumer. A entrada no pequeno varejo, que eu já contei, chamado T3, a gente está entrando, a gente é muito bom até o varejista, éramos muito bom até o varejista número 100, fracos do 101 ao 3000, e agora estamos entrando muito forte do 101 ao 3000, indo muito bem essa nossa expansão. Casa inteligente, que são as câmeras, são as lâmpadas, as tomadas, as fechaduras eletrônicas, um portfólio muito rico, fita LED, muito legal. Esse portfólio entrou muito bem. E o Positivo as a Service, ainda caminhando de eventual locação de computadores para o consumidor, uma coisa ainda muito pequena. No corporativo, nós temos computadores, celulares, tablets, outros periféricos, servidores, essa nossa compra da CEPT, que é a Positivo Service Solution, vai muito bem. Nós temos casa inteligente, através do escritório inteligente, para pequenas empresas, a tecnologia educacional para as escolas privadas. Positivo as a Service entra muito bem e cresce, né? Alocação de computador, tudo hoje é as a Service, é uma tendência mundial do as a Service, a troca de CAPEX por OPEX, e comprar como serviço, tendo um atendimento melhor, tendo uma série de vantagens. As soluções de pagamento, que a gente vai muito bem, a gente tinha um cliente exclusivo, que era o maior dos adquirentes, né, a Cielo. Hoje a gente começa a vender para outros adquirentes, temos um projeto muito firme de soluções de pagamento. E nas instituições públicas, o que a gente se refere a instituições públicas? É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica, é a Petrobras, são as secretarias estaduais, os ministérios, administração direta e indireta, são estatais, são tribunais, todos os órgãos que compram através de licitação, a gente inclui nessa divisão. Também é muito parecido com a questão do corporativo, os mesmos produtos, e a urna eletrônica é a grande vedete do ano, vai ser nesse ano e no ano que vem, numa licitação grande do TSE, que a gente ganhou de 180 mil urnas. Como é que se divide a nossa receita? 55% consumer, 21% corporativo, 21% instituições públicas. Então, é bastante equilibrado, 54, 55 para consumer, 44, 46 para corporativo e instituições públicas. Computadores ainda representam 59% do nosso faturamento, depois vem servidores com 15,8%, celulares com 10,8%, tablet com 3,8%, mas crescendo numa categoria que a gente não estava, está crescendo muito esse ano, muito, serviços e outros aí completando esse faturamento, e já dando um highlight que a gente tem aí um investimento grande em startups que estão dando muito certos. Eu vou contar um pouquinho mais para frente alguns investimentos muito legais que a gente fez. Aí já temos investimento em 11 startups, temos um fundo de venture capital constituído. Na página seguinte, a gente começa, então, a comentar sobre cada um desses setores no consumer, né? Então, o número de computadores por residência o computador volta a ser pessoal, aumenta o número de computadores por residência. O home office e o homeschooling entram em cena em abril de 2020 e, na nossa opinião, veio para ficar. Não tão radical como é hoje, mas não mais como era antes, né? O trabalho híbrido deve ser mandatório na grande maioria das empresas. Isso implica que tem que ter um computador bom em casa, um no escritório ou um notebook que você leve e traz, né? Você tem o ensino à distância no ensino superior se consolidando cada vez mais. Viu-se que é possível dar muitas das aulas à distância, mesmo naquela considerado ensino presencial. As aulas práticas seriam presenciais, as aulas teóricas à distância. Há uma digitalização enorme das escolas, não se volta mais, porque percebeu-se que tem coisas que a tecnologia pode ter muita vantagem no ensino, né? Você tem a telemedicina, você tem uma série de coisas. O aumento da demanda e oferta limitada fazem com que a gente aumente os preços, né? Não só pela demanda e oferta, mas também pelo câmbio. As duas coisas fazem com que o ticket médio de 2020 em relação a 2019 cresça 25%. E a gente vai falar mais tarde que vai crescer ainda outros 15 a 20% de 2020 em relação a 2015. Então, mesmo que venda o mesmo volume, você tem um faturamento maior, né? Mas não é que a gente acha que vai vender o mesmo volume. A gente acha que vai crescer em volume também. E
há um movimento para os computadores no preço que a classe média pode comprar, ainda mais forte. Então, como tudo sobe de preço, nosso ticket aumenta até R$2.000, que é o computador de entrada, antes era 1.400, agora é 2.000, e a gente atinge um share de 70% nos computadores até R$2.000, e é uma categoria que cresce muito nesses computadores até R$2.000. 65% das pessoas estão trocando marcas e lojas por opções mais baratas. A receita nesse segmento bruta foi de 1,4 bilhões em 2020. No corporativo, uma receita de 556 milhões. Então, em 2020 houve uma postergação de investimentos corporativos, embora tenha aquele boom, o boom inicial, né? Mas os parques têm que ser trocados, então as empresas começam a reagir no quarto trimestre e se mostra um mercado muito forte esse ano também. Então, há essa retomada, o INDC prevê aí 11% de crescimento esse ano, e há um aumento de ticket da mesma maneira que no consumer. Ano passado foi um aumento de cerca de 20% do ticket médio em relação a 2019, as empresas trocam de configuração comprando mais barato, assim mesmo tem um impacto no nosso ticket de 20%, e a gente acredita num outro impacto de 15% a 20% esse ano em relação ao ano passado no corporativo. No mercado de instituições públicas, há uma incerteza inicial, falta previsão orçamentária, um medo muito grande, pedidos são cancelados, contratos não são feitos de licitações já ganhas, com medo do governo em comprar. Isso muda no final do ano, aqueles que precisam comprar começam a comprar, e há uma vertente muito grande de secretarias de educação comprando para os alunos das escolas públicas notebooks e tablets, que há licitações enormes. A gente ganhou algumas delas, como na Secretaria de Educação do município de São Paulo, como na Prodesp no estado de São Paulo. Esse ano já ganhamos no Ceará 2 projetos grandes, né? Então, só para comparar, na mesma época, em fevereiro de 2019, a gente tinha um backlog de 690 milhões. Hoje a gente tem um backlog de mais de R$1 bilhão na mesma data. Ou seja, a gente já tem pedidos muito maiores do que os pedidos que a gente tinha lá no ano passado. E fora isso tem as urnas, né? Então, aqui não está incluído urnas nesse 1 bilhão. Falando um pouquinho das avenidas de crescimento, bastante rapidamente, a gente tem aí, listamos 7 avenidas de crescimento: os servidores, o RAS, a Positivo Casa Inteligente, a Urna, a solução de pagamento, o pequeno varejo e a tecnologia educacional. Então, servidores vão muito bem, faturam 283 milhões, 29% de crescimento em relação a 2019. A migração para as nuvens híbridas, ou para privadas ou para públicas, principalmente para as híbridas, é muito grande, né? A hiperconvergência toma conta. Fala-se muito agora de computação de borda, né, do edge computing, que precisa de servidores espalhados. Isso faz com que o mercado cresça bastante, certos mercados de servidores cresçam bastante. Então, tem uma chance. O hardware as a service de servidores entra muito bem e começa a crescer. A casa inteligente, a gente tem um crescimento bastante grande, né? Dá para ver o número de usuários nos nossos aplicativos, que era de 12 mil, estamos com 124 mil. São lâmpadas, tomadas, controles remotos, fechaduras, kits de segurança, câmeras inteligentes, doorbell e assim por diante. É um crescimento muito expressivo, 1.485%. As urnas, dando uma notícia, muita gente curiosa sobre as urnas são seguras, fiquem tranquilos com o processo eleitoral brasileiro, ele é muito seguro, tá? As urnas são predispostas para impressão de voto, caso isso seja necessário, embora a gente não ache que seja necessário, tá? Já temos contratadas 145 mil urnas, temos a notícia da contratação integral das 180 mil e até, eventualmente, um aditivo de 25%, ou seja, aquela receita prevista de 800 milhões, já temos em carteira 650 milhões, mas devemos ultrapassar os 800 milhões. 40% desses contratos que já temos em casa devem acontecer já em 2020. É uma corrida agora contra o tempo, estamos no processo de homologação de cada fase da urna com o TSE,
isso às vezes demora um pouquinho mais, existe uma escassez de componentes que atrasa um pouco o projeto, então a gente não sabe exatamente o que a gente vai conseguir entregar em 2020, mas a gente acha que em torno de 40%. Então, no CVC, que a gente contei de algumas vertentes, já falei um pouquinho do pequeno varejo, falei um pouquinho da tecnologia educacional que sofreu no ano passado, deve se recuperar esse ano bastante bem, estamos bastante confiantes nisso. Falando um pouquinho das avenidas de crescimento, a gente contratou um trabalho de uma grande consultoria estratégica para consolidar esses negócios. Estamos trabalhando há 5 meses com essa consultoria, o trabalho vai muito bem. Eu acho que a gente tem um bom caminho nessas vertentes de crescimento. O CVC, né, a meta é acelerar startups que tenham a ver com a gente, que o nosso dinheiro seja mais, que não seja só o nosso dinheiro a importância, mas eu não falo isso como os fundos que apoiam na gestão, a gente apoia na operação. Exemplo disso, e estamos investindo junto com os grandes caras, né? Em algumas das startups que a gente tem, a Qualcomm entra junto, Monax, Península, Endeavor, a gente está bastante bem cercado. A nossa grande vedete é a HiLab, que vai muito bem durante a pandemia, porque vende exames para Covid, exames descentralizados, que é muito legal. Esses laboratórios que é para fazer exame de sangue na farmácia, são adaptados para fazer exames de Covid, e o Instituto Butantan contrata, então, 2 milhões de testes da HiLab, porque ele pode ter a noção em tempo real de onde está havendo mais casos ou menos casos, porque esses equipamentozinhos eles são 4G, então eles transmitem para a central no momento que o exame é feito, o resultado sai na hora, né? E isso é transmitido para uma central. Então a RAI entra muito bem e é um exemplo bom porque a gente aos 38 pessoas nossas foram deslocadas para auxiliar na produção dos 2 milhões de testes, que a RAI produzia muito menos em termos de volume, e nós temos experiência em produção de volume. Então, nós ajudamos nesta produção. É isso que eu quero dizer, que a gente entra na ajuda da operação. A AgroSmart vai muito bem, a Robatec vai muito bem, a gente tem um portfólio bastante rico aí de EUNERD, são técnicos de manutenção, 6 mil técnicos de manutenção, tem coisas muito interessantes no portfólio. Eu passo agora, e depois eu volto para fazer um encerramento, que eu conto um pouquinho das previsões de 2021 e para frente, tá? Mas eu queria passar agora a palavra ao Caio. O Caio é uma história bacana, porque ele foi contratado como nosso CFO no meio da pandemia, né? Foi contratado à distância, dá certo as contratações à distância, o Caio entrou muito bem aí, como CFO da empresa, né? E vai contar um pouquinho dos números, vai pormenorizar os números que a gente já citou num alto nível. Muito bom. Bom dia a todos, obrigado, Hélio. Falando um pouquinho então sobre os números financeiros, eu estou no slide 17, tá, da apresentação. A gente vai falar primeiro da receita, né? Acho que o Hélio já deu um bom panorama aqui, né, do que aconteceu no quarto trimestre. Tivemos um trimestre muito forte, 40% da receita total do ano foi feito nesse trimestre. Isso seta, na verdade, um novo patamar de receita para a companhia, que a gente acredita que seja sustentável ao longo do ano de 2021. Tá? Então, um crescimento bastante grande, 59%. Quando a gente abre essa receita líquida por unidade de negócio, né, essa que a gente mencionou, o consumer, corporativo e instituições públicas, obviamente que o grande destaque é o consumer, né, até pela pujança do varejo, né, durante o ano de 2020, né, no quarto trimestre não foi diferente, mas o corporativo e instituições públicas já se recuperando um pouco no quarto trimestre, embora, obviamente, em relação a 19, né, uma participação um pouco menor, por tudo aquilo que o Hélio já comentou, né, essas empresas, instituições públicas, escolas, ou com restrição orçamentária ou fechadas. Né. Então, a gente percebe também que, em termos de produto, né, a grande vedete são os notebooks, né, com um crescimento importante, representando 45% do total. Né, mas nós também temos avanços aí em servidores, em tablets, em internet das coisas, né, o que é bom, né, o que demonstra um efeito mix importante para a receita, né, favorável. Se a gente for para o próximo slide, né, a gente fala um pouquinho agora de despesas operacionais e D&A, né, despesas gerais administrativas. Aqui que a gente percebe, né, embora haja crescimento em volume nas despesas comerciais, né, no ano, né,
310 milhões contra 273, né? Obviamente isso também está muito ligado à forte performance da unidade de negócio consumer, né? E obviamente a gente acaba gastando um pouco mais para, né, suportar o crescimento disso, né? Em porcentagem da receita líquida existe uma redução, né? Nós estamos agora em 12,2% em relação a 13,6% no ano de 2019. Então, em percentual, houve uma redução, apesar do avanço em numérico, né? E no caso das despesas gerais administrativas, a gente vê uma redução importante, 26%. Obviamente que isso está muito ligado à forte redução de gastos, né, de custos fixos que a empresa promoveu durante o ano, né, e também a redução de despesas com garantia, assistência técnica, devido a esse melhor mix de produtos que nós já comentamos. Tá? Essas são as principais razões. Se a gente for para o próximo slide, falando um pouco sobre o resultado financeiro, esse é um slide importante, né? Vocês percebem que no ano cheio de 2020 contra 2019, né, principalmente, né, devido a ganho de variação cambial registrado ao longo do ano de 20, né, tivemos 36 milhões de ganho, né, versus 5 milhões de ganho em 19, né, obviamente que tem uma redução significativa de 70 milhões para 5 milhões. Né. Olhando no quarto trimestre, os quartos tris se assemelham, né, mas obviamente no quarto trimestre de 20, né, devido à valorização repentina do real que aconteceu, né? O real ele estava bastante estressado, ele voltou ao nível de 5,19 para o dólar, depois, ao longo do começo desse ano de 2021, ele voltou para um nível mais alto, né? Mas esse vale registrado no final do ano acabou comprometendo um pouquinho toda a nossa marcação a mercado de dólar. Né? É um efeito simplesmente financeiro, né? O que acabou, né, representando essa perda de 24,8 milhões, desculpe, 24,3 milhões no quarto trimestre de 2020. Mas sempre lembrando que a companhia possui uma política muito específica, muito rigorosa, né, de proteção cambial de insumos, né, os insumos importados em dólar, né, que protege o fluxo atual e futuro das compras, né, para todas as unidades de negócio, seja no consumer, seja no corporativo, seja também em instituições públicas. Né, e é um instrumento muito efetivo, né, para proteção. Aqui nós estamos falando simplesmente de marcação a mercado, né, não é a parte operacional. Se formos para o próximo slide, né, falando um pouquinho do lucro líquido, né? O Hélio já mencionou isso no começo, é um grande destaque desse release, né, do quarto trimestre. Nós tivemos um lucro líquido de 196 milhões. Aqui eu tento explicar um pouquinho mais, né, o que é a diferença entre o lucro líquido contábil e um lucro líquido contábil ajustado, que seria mais o lucro líquido operacional efetivo do ano, né, que mesmo assim é 174% maior do que o de 2019. Então, 57 milhões contra 20 milhões, 21 milhões, né? A gente dá o destaque aqui, mas o contábil é de 196. E aqui nós temos três efeitos, né, que somados representam 139 milhões de reais, né, que são efeitos tributários. Né. É importante aqui evidenciar principalmente o primeiro, né, essa exclusão do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, que representa 218 milhões, né, de ganho. Né. Esse é um ganho firme, né, com trecho em julgado no final de outubro do ano passado. Nós contabilizamos a melhor estimativa de valor, baseada na documentação que a gente tinha disponível. Tá? Nossa ação ela data de 2010, então a gente retrocede até 2005. Né? Fizemos todo um levantamento, né, com apoio muito forte de consultoria. Né? Levantamos o valor, e esse é o valor, a melhor estimativa que a gente contabiliza no resultado. Além desse ganho, nós temos também uma opção que a companhia acabou seguindo, né? Uma oportunidade de adesão a um programa de recuperação fiscal municipal, Curitiba, né? Esse REFIC-ISS, que representou para a gente a redução de 100% de juros e multas, né? de 6 ações, na verdade, né? Que versa sobre a incidência de imposto sobre serviços, sobre licenças de uso de software educacional. Né? Fazendo isso, a gente conseguiu, então, reduzir esse impacto de multas e juros e contabilizamos, então, o efeito caixa de 18 milhões, o efeito de resultado ao mesmo tempo. E o terceiro elemento, né, que é a baixa de tributos de ativo de imposto diferido, né, aqui também é uma escolha da companhia, né, de se aproveitar fiscalmente toda a base de subvenção de investimentos, né, que é permitido pela lei da informática, né, tudo isso baseado em legal opinion, né, opinião firme de escritórios externos que nos ajudaram nisso, né, referentes a créditos presumidos de ICMS. Nós temos o direito a fazer isso, e ao fazer essa escolha, né, a gente acaba tendo que baixar esse ativo de imposto diferido. Né? Então, esses três efeitos tributários combinados, os 139 milhões de ganhos, fazendo a exclusão desses efeitos, a gente chega num lucro líquido contábil ajustado de 57 milhões, que é 174% superior ao do ano de 2019.
né? Isso é importante destacar. Se a gente for agora para o slide de EBITDA, né? Crescimento do EBITDA ajustado, né? Nós vemos aqui que no quarto trimestre, né, nós tivemos um crescimento muito significativo, 142%, né? Com uma margem de EBITDA de 11%, né? Contra uma margem de EBITDA de 7% no quarto trimestre de 2019. Então, esse é um destaque importante, né? Aqui, obviamente, é o crescimento do EBITDA, ele está ligado a 3 fatores, principalmente, né? A maior atividade no período, né, com o melhor mix de produtos, como a gente já explicou, repasse também de custos e insumos devido à alta do dólar, né? E também a boa gestão de custos fixos que a gente faz na companhia. Então, esses 3 elementos acabam representando essa expansão do EBITDA, seja na base trimestral, seja na base anual. No próximo slide, a gente fala também, né, da nossa posição de caixa, de dívida e das nossas ações de liability management, né? Aqui é importante ressaltar. A gente, né, com essa melhor lucratividade, né, e também com a capitalização dos 350 milhões ocorrida no primeiro trimestre, que o Hélio já comentou, a gente chega de uma posição de caixa de 456 milhões no quarto trimestre de 19, uma posição mais confortável de 535 milhões no quarto trimestre de 2020. Isso também faz com que a gente consiga reduzir a alavancagem, né, pela diminuição da dívida líquida, que sai de 266 milhões no quarto trimestre de 19 para 223 milhões no quarto trimestre de 2020, e a alavancagem também passando de 1,9 vezes, né, dívida líquida sobre EBITDA, para 1,4 vezes no quarto trimestre de 2020. Outro elemento muito importante de ressaltar, né, é o trabalho que nós iniciamos há cerca de uns 8 meses, né, de gestão de passivos, né, de liability management, né, com uma alteração substancial no perfil do endividamento, né, além de redução do custo nominal da dívida. Né. A gente agora está num custo nominal de dívida um pouco abaixo do 200% do CDI, quanto mais de 250% no quarto trimestre de 19, e também o perfil da dívida. Vocês percebem que a gente sai de uma dívida que tinha 85% da composição no curto prazo, 15% no longo. Em 31 de dezembro de 2019, a gente vai com uma composição de dívida de 45% no curto prazo e já 55% no longo. Isso aqui é um evento subsequente, né? A gente está considerando nessa composição de dívida a captação de 300 milhões em debêntures simples, né, que ocorreu em 10 de março, né, com a utilização desses recursos, né, majoritariamente para amortização de dívidas de curto prazo e de custos mais elevados. Né. Essas debêntures elas têm um prazo de 4 anos, né, e uma duração média de 23 meses. Né. Obviamente que isso marca o retorno da companhia ao mercado de capitais. Né. Nós conseguimos buscar nessa transação 15 fundos de investimento. Né. Então, realmente, é um retorno da companhia ao mercado de capitais, uma sofisticação em termos de bolsos de financiamento para a companhia, além do alongamento e da redução de custo, que nós já explicamos aqui. Né. Agora eu volto a palavra para o Hélio, para ele falar sobre a sinopse dos impactos de 2020 e as perspectivas para 2021. Bom, só completando a apresentação do Caio, eu estava dizendo que é bom salientar que aqueles 218 milhões de impostos, menos os 18 que a gente pagou do REFIC, que são 200 milhões, refletem em caixa nos próximos anos, tá? Geração de caixa puro. Tá? Exatamente, para os próximos 4 anos. Nos próximos 4 anos. Na página 24, eu queria reforçar um pouquinho das perspectivas que nós temos em relação aos impactos de 2020 e 2021 e anos seguintes. Então, falando do consumer, essa receita de 1,4 bilhões, 900 milhões em computadores. A pandemia trouxe necessidade de aumentar o número de computadores por residência. O computador volta a ser pessoal. Estamos falando de 2020. Ticket médio cresce 25%, pelo câmbio e pelo aumento do custo de insumo. Faixa de computadores até 2.000 ganha relevância e nós temos 70% de share nessa faixa. Tablets também começam a ser muito procurados por causa do homeschooling. Casa inteligente explode de vender. As pessoas estão em casa, elas querem um pouco de conforto, elas buscam o conforto de poder apagar a lâmpada da cama a partir do seu celular, de programar um cenário, de botar uma tomada para poder ligar à distância a cafeteira, o ar-condicionado, botar uma câmera de segurança, e a coisa começa a despertar um interesse muito grande. O piloto de venda de computadores daquele varejo número 101 ao varejo 3000
no Sul dá muito resultado. Qual é a perspectiva para 2021? A pandemia se estende e percebe-se que o home office e a digitalização do ensino passam a ser seculares, ou seja, eles vão durar durante a pandemia de maneira muito agressiva, mas eles não acabam. O computador continua com muito uso depois da pandemia. A demanda se mantém acelerada e, devido ao câmbio médio mais alto e novas altas de insumos, está muito escasso. A gente deve ter um outro aumento de custo médio, de preço médio, de 15% a 20% em 2020. Categoria de automação residencial deve continuar a crescer em 2 dígitos altos, tudo indica. E a expansão do pequeno varejo acontece para o Brasil inteiro agora. A gente deixa de vender só no Sul e passa a vender no Brasil inteiro. No corporativo, tivemos uma receita de 550 milhões em 2020. As empresas tiveram aquele primeiro pico de adaptação da infraestrutura domiciliar, depois elas botaram o pé no freio. No Q4, a gente já viu um aumento, uma retomada da venda para empresas, tanto de computadores quanto de servidores. O ticket médio cresceu 20% em 2020 em relação a 2019. E o RAS tende a crescer muito. O RAS aparece diminuído lá nos dados financeiros, porque o RAS para a escola diminuiu muito, tá? Mas o RAS corporativo aumentou, cresceu no ano passado. E deve crescer mais ainda esse ano. Então, a renovação 2021, a renovação do parque e a troca por notebooks para se obter mobilidade leva a projeções mais otimistas para o segmento. O próprio IDC fala de 11% a 12,5% de crescimento, 12,5% nas grandes empresas, 11% no segmento corporativo como um todo. Tendência de aumento de ticket médio de mais 15% a 20% esse ano, em relação ao ano passado. Continuidade de crescimento do RAS e servidores, um mercado muito aquecido por causa do aumento de fluxo de dados e da migração para nuvens públicas e privadas, mas principalmente para nuvens híbridas. E em governo, em instituições públicas, nós temos as empresas públicas necessitam se adaptar para a produtividade, tem parques muito antigos, tá? Mas pela incerteza pisam no freio. Mas a gente já nota um grande aumento no segundo semestre, principalmente no último trimestre de licitações. O Ministério da Economia faz uma grande licitação para todos os órgãos do governo federal, a Caixa Econômica faz licitações pesadas, o Banco do Brasil, a Petrobras, e o número de licitações para notebooks e tablets para alunos de escolas públicas é inacreditável. Em todo canto, municípios e estados tentam comprar computadores ou notebooks ou tablets para os seus alunos. Então, a gente tinha em fevereiro de 2020 uma carteira de 690 milhões. A gente, em 2020, é adjudicado na urna num contrato de 800 milhões e 180 mil urnas. Perspectivas para 2021, principalmente, vários editais de grandes volumes de notebooks e tablets para educação. A gente ganha vários deles. Tá? A gente ganha a Prodesp, a gente ganha a Secretaria de Educação de São Paulo, a gente ganha o ETICE do Ceará, a gente ganha a Prefeitura de Fortaleza, por coincidência que são governo e prefeitura de 2 importantes estados, tá? Com fornecimento de tablets e fornecimento de notebooks. A previsão orçamentária aumenta o investimento de tecnologia na previsão orçamentária, e a gente tem, na mesma data de fevereiro, 973, ou seja, quase 300 milhões a mais já em carteira para esse ano. E é um ano pré-eleitoral. Está muito forte ainda de licitações. Muitas licitações todos os dias. E a urna, já temos o pedido de 147 mil urnas, 650 milhões, e como eu expliquei, devemos entregar cerca de 40% disso esse ano. Bom, eram essas as previsões que eu gostaria de dar. Estamos bastante otimistas com a empresa, muito otimistas com a empresa. Tanto por causa do nosso core business, principalmente o mercado de computador e de tablets, que cresce e entra num outro patamar. O mercado de computador me parece que é secular esse aumento.
né? Há um crescimento muito grande no mercado mundial de computadores, voltando aos melhores tempos do computador, lá em 2011, 2012. O Brasil não reage tanto, mas eu acho que vai reagir. Não é possível que o Brasil se mantenha tão baixo e tão distante do mercado mundial. O seu potencial econômico é maior, né? Então, eu acredito que tenha um mercado de 10 milhões de computadores. E essa nossa transformação através das avenidas de crescimento começa a ganhar corpo, começa a ser significativo no faturamento. E é por isso que a gente está otimista em relação a 2021 e em relação ao futuro da empresa. Muito obrigado, estamos abertos aí às perguntas. Muito bom, Hélio. Vamos lá, já temos aqui algumas, né? Eu vou falando uma por uma, tá? A gente vai respondendo aqui, tá? Então, tem uma pergunta aqui do Sidney, né? Bom dia, quero deixar aqui minhas perguntas. A escassez de chips e de outros insumos influencia na produção da Positivo esse ano? Essa é a primeira, Hélio. Sim, Sidney, influencia sim. Influencia em custo. LCD, por exemplo, por causa dos chips do LCD, que são muito disputados por várias indústrias, desde a automobilística, a indústria de televisão, a indústria de celulares, a indústria de computador, tablets, tudo disputa o mesmo chip, o mesmo vidro e a mesma fábrica de LCD. Ele encarece muito, muito. Para se ter uma ideia, uma tela que nós pagávamos $25, nós estamos pagando $52 em algumas oportunidades. Uma média de $48 hoje. Além do impacto no custo, há possibilidade de atrasos. Não está tão simples. A gente sempre tinha os pedidos fechados com uma certa antecedência em relação ao que eles deveriam ser entregues. Agora está mais em cima cada uma das decisões, o que faz com que ocorram alguns atrasos nas nossas entregas. Tá? É isso que tem acontecido. Há uma escassez e há uma demanda muito forte. Eu acredito que o mercado brasileiro poderia crescer bem mais esse ano, mas não vai crescer tanto por causa dessa limitação de oferta. Mas nós vamos conseguir fazer os nossos números, do que a gente está projetando. A gente tem visto que a gente tem conseguido comprar com um custo maior, com pequenos atrasos. Mesma pessoa, Hélio Sidney também, uma segunda questão dele. Além da Cielo, existem outras empresas adquirindo as máquinas de pagamento? Uma das avenidas de crescimento que nós estudamos muito nos últimos 5 meses, com a ajuda de consultoria, é justamente o nosso projeto de expandir a nossa venda de maquininhas de pagamento. Então, nós começamos agora esse movimento, estamos estruturando esse movimento de venda de outros tipos de máquinas para outros tipos de clientes, para outros adquirentes e subadquirentes. Muito bom. Agora, pergunta do Sérgio Saraiva. Ele pergunta o seguinte, Hélio. Por favor, dar um detalhe de como vai a HiLab. Eu sei que você já comentou um pouco, né? Talvez especificamente para ele aqui. A HiLab vai muito bem, houve uma valorização da empresa muito grande. Perdão? Respondendo, Sérgio, a HiLab vai muito bem. Ela se valorizou muito ao longo do ano passado, tá? Houve uma nova rodada de investimento, com valuation bem maior já. Tá? Ela teve faturamento expressivo no ano passado, com esses 2 milhões de testes, e a expansão nas farmácias que vai indo muito bem. Então, é uma startup que está sendo muito bem valorizada. Tá? Talvez seja a que mais se valorizou dentro do nosso portfólio. Não sei, Caio, se você quer completar alguma coisa? Acho que é isso mesmo, Hélio. Realmente é uma das estrelas do portfólio, com certeza. Né? Ele também tem uma pergunta sobre um outro projeto, né? Super Drone Eleva Spray. O Super Drone é um dos projetos que não está indo bem, tá? É uma das empresas que não conseguiu fazer o drone voar no tempo, acabou o dinheiro, estamos estudando nova rodada de investimento, mas não estamos muito animados com ela. Perfeito. Agora, pergunta da Daniela Eiger, da XP. Ela pergunta, como vocês veem o impacto da forte desvalorização do real no negócio de vocês, pensando tanto no impacto em demanda, ela diz, né, uma vez que a confiança e o orçamento das famílias estão fragilizados, né, e também em rentabilidade, dado que a maior parte do seu custo é dolarizado. E pergunta se vocês têm algum hedge para o ano. Os preços são automaticamente repassados
tá? Não há como a gente suportar um aumento cambial, tá? O mercado inteiro repassa porque todo mundo tem a mesma composição de dólar nos seus produtos, né? Se fosse um diferente do outro, teriam-se problemas, mas não é. Então, como a gente tem para todos a mesma coisa, esses preços são automaticamente repassados com um novo dólar para os varejistas. E a gente protege muito, né? Então, quando a gente ganha um projeto de governo, a gente automaticamente protege. Por isso que a gente estava com uma quantidade enorme de hedge no final do ano, que até provocou uma rentabilidade, um lucro, um prejuízo aí com a marcação a mercado desses hedges no final do ano. Então, eu não vejo problema na rentabilidade. A rentabilidade está muito mais associada em demanda e oferta do que ao dólar, porque o dólar é custo e é repassado, tá? E aqueles projetos que são fixados em reais são protegidos através de hedge. Exatamente. Complementando pela pergunta se vocês têm algum hedge para o ano, nós temos uma política de hedge muito, muito estrita que a gente segue, né, para todas as unidades de negócio, como ele explicou. Né. Aqui tem uma outra pergunta. Agora, Ricardo Peixinho, da Tagus. A Positiva, assim como a indústria automobilística, também está sofrendo com a falta de insumos, principalmente de chips, que está sendo feito para reduzir esse impacto. É um pouco a mesma questão anterior, né? Enfim. Já respondemos, né? Sim, estamos sofrendo com falta de chips. A gente tem muita facilidade em relayoutar a placa, por exemplo. A gente já relayoutou 4 placas nossas de computadores para ir para chips que não estão tão escassos, tá? Então, a gente tem uma escassez de um chip, a gente tenta relayoutar para usar outro chip ou usar um substituto. Isso a gente é muito rápido em fazer também para minimizar essa falta de componentes. Perfeito. Aqui também outra questão, Hélio, do Eric Wang, Eleven Financial, também um pouco ligado às cadeias de suprimento. Né? Ele pergunta como está a capacidade de entrega, visto o atual momento da cadeia, e acredito que existe um horizonte de normalização desta cadeia. Veja, essa é uma pergunta. Quando vai normalizar a cadeia, é uma grande pergunta. O que a gente nota, olhando os relatórios, por exemplo, dos varejistas americanos, que as multinacionais já estão conseguindo regularizar o estoque dos varejistas americanos. Em novembro, o varejo americano estava com 20% da sua necessidade atendida, do seu estoque médio, normal. Em fevereiro já está em 50%. A gente acha que até maio, junho regularize isso. Então, você já é um indicador de que isso no segundo semestre pode ser que haja uma melhora de supply, tá? Com as cadeias já mais equilibradas, embora haja um crescimento grande de demanda. Mas é que o crescimento grande de demanda ele foi aviltado por esse desabastecimento do vendedor, né? Então, ele desabastece num primeiro momento, você demora para reabastecer e voltar ao equilíbrio. Então, quando volta ao equilíbrio, você tem só o crescimento. E isso a indústria normalmente dá conta. Vamos ver se isso realmente acontece. Perfeito. Agora, uma outra pergunta é do Júlio César Coelho, da Lapan Capital. Bom dia, senhores. Parabéns pelos resultados. Gostaria de entender um pouco melhor as margens da licitação das urnas. Vocês conseguem dar uma... por que eu perdi aqui na linha? Vocês conseguem dar uma cor para as mais brutas e EBITDA dessa linha de negócio? Veja, a gente normalmente não divulga a rentabilidade individual dos negócios, tá? Mas ele é um negócio que traz uma rentabilidade um pouco melhor do que o computador normal, o volume de computador, porque é um projeto específico, tem prestação de serviço e uma série de coisas. Muito bem. Agora a pergunta do Victor Ketzman Jr. Ele pergunta sobre positivo casa inteligente. São 2 perguntas, né? A perspectiva de abertura de capital no curto ou no médio prazo. Quais são as próximas novidades da Casa Inteligente e a gente vai entrar em fechadura eletrônica? Sim, vamos entrar em fechadura eletrônica. Está quase pronto. O duro é fazer uma fechadura mais ou menos universal, né? Porque o Brasil tem alguns tipos de fechadura, redondo, quadrado, etc. Então a gente está tentando universalizar isso, logo deve lançar. A abertura de capital, na realidade, hoje é um produto, é uma divisão dentro da Positivo Tecnologia. Não temos nada em mente de eventual separação dessa divisão. E é uma área que vai muito bem. Muito bom. Agora a pergunta do Eduardo Ribeiro, da Fator. Primeiro, ele nos parabeniza pelos resultados e diz: poderiam abordar um pouco mais sobre as vendas no varejo nesse primeiro semestre de 21 pelo home office, homeschooling, e sobre licitações para cobrir a pandemia para alunos nas esferas de educação de estados e municípios?
Bom dia, Eduardo. Sim, tá bombando, tá? Janeiro e fevereiro nos surpreenderam. Foi muito sell-out, muito acima do que a gente esperava, o que fez os estoques mais uma vez do varejista diminuir, tá? Então tem toda a reposição disso e a demanda continua alta. Há uma forte relação de venda de computador com o fechamento com as pessoas em casa, né? Então, isso deve ser muito forte. E as licitações, a mesma coisa. A gente ganhou uma série grande de licitações, mais ou menos aquele patamar que a gente deu. Ou seja, a gente tinha 690 milhões de carteira, teve um faturamento de 550 milhões no ano. A gente está com 1 bilhão de carteira, deve repercutir num faturamento bem maior esse ano e ainda continua muito forte em número de licitações. Perfeito. Agora a pergunta do João Marcelo, equipe Inbox. Bom dia, parabéns pelo resultado. Gostaria de saber se a Positivo visualiza a expansão na participação e exposição no mercado de PCs para games, um dos mercados que mais cresce. Nós temos uma marca, a 2AM, é uma marca que vai muito bem, tá? Em volumes pequenos. Não é uma área que a gente deu muita ênfase. Ela é bastante habitada pelo grey market de um lado e pelas marcas de outro. A gente ficou meio espremido, mas a gente vai bem com a 2AM e a gente tem um plano de crescimento dela sim. Muito bom, então essas foram as questões, né? Não temos mais questões, acho que já podemos encerrar o call. Muito obrigado a todos, obrigado pela atenção e estamos à disposição mesmo depois dessa conferência para qualquer esclarecimento de dúvida. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos também. Muito obrigado.